Checando a conexão, tudo balançando aqui. Olá, 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 tudo bem com você? Tudo bem com você? Olha só, agora são que horas mesmo? Deixa eu ver aqui. 15 horas e 35 minutos. Bom, 15 e 35, deixa eu até marcar aqui que é para eu não esquecer. Então, hoje o que a gente vai ter? Olha, o som de Elton John, tem que baixar aqui porque o YouTube depois fica reclamando e o Facebook tira o meu som. Então, não tô afim disso não. Isso fica me atrapalhando. Então, deixa eu enrolar um pouquinho aqui enquanto o Instagram vai avisando a turma aí que tem um ao vivo acontecendo agora, né? Hoje o que a gente vai falar? Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre as nossas aulinhas de inglês. Aulinhas de inglês. Eu costumei falar assim porque dava aula para criança também de inglês e é um negócio bem legal. E eu gostei da brincadeira, sabe? Então, aula para criança é uma coisa muito interessante, sabe? A gente, quando você está ensinando uma criança, você está brincando junto com ela, né? Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Você está brincando junto com ela. Então, isso aí é legal, porque a gente vai rejuvenescendo também, a gente vê o tanto que a gente envelheceu. E a gente envelheceu, não tem jeito. E dar aula para criança, então, é uma coisa realmente fantástica. Uma das coisas que eu estou programando, isso são programações, tá, que eu estou fazendo aqui, é aula de reforço de inglês, né? Eu já dei aulas de reforço de língua portuguesa também, gramática, né? Mas isso foi há muito tempo. Agora, se fosse o caso, eu não iria conseguir não, porque a gente perde, a gente esquece. Bom, mas então seja muito bem-vindo à nossa aulinha de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como vai ser. Na verdade, eu vou dar uma aulinha mesmo, já começando assim, umas aulas, né? Vai ter uma sequência de aulas aí de inglês. Uma coisa bem introdutória, bem inicial mesmo, só para a gente ir aquecendo, né? Enquanto isso eu vou preparando um curso de conversação. Opa, tá chegando gente aqui, que legal. Deixa eu ver se eu não derrubo tudo aqui, vou tentar ler o nome. Josmari, vou tentando ler os nomes, né? Vai entrando pessoas. Seja bem-vindo. Então, essa é uma aulinha introdutória de inglês, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso de inglês que está sendo preparado, né? E vai ser vendido numa plataforma chamada Hotmart. E esse curso, esse basicamente é conversação. E como é que é essa lance de conversação? Isso é para pessoas que já sabem falar inglês, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Braga, e para quem já me conhece, eu sou o Braga do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. Eu sou aquele cara que faz 1 milhão de coisas, e uma delas é justamente essa de ensinar inglês, né? Só para dar uma pincelada sobre isso, eu trabalhei em empresas já como suporte técnico bilíngue, né? E com várias coisas, inclusive passando um aviãozinho aqui em cima que atrapalha entender as coisas. Inclusive já morei fora durante um período, né? Fiquei na Inglaterra um período aí, fui algumas vezes, né? Isso foi bem legal, foi bem interessante e ajudou bastante. Uma das coisas que isso ajudou muito, né, foi justamente desentupir o ouvido. A gente tem uma dificuldade de entender as pessoas falando, músicas e tal, então ajudou bastante, né? Tô ouvindo aqui Elton John, enquanto vai chegando gente, eu tô aqui enrolando, ouvindo Elton John, uma música chamada Nikita. Deixa eu tocar um pouquinho. Deixa eu adiantar até a voz dele aqui. Essa é uma música absolutamente significativa. O Elton John é um cantor fantástico. Olha. O Elton John é um cantor fantástico. Essa música tem a ver com guerra, né? Então existia toda aquela coisa da Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia. Está acontecendo de novo agora, a Rússia atacando lá e tal. Tem uns motivos, né? Cada um apresenta os seus motivos. Não vou ficar debatendo isso, que eu nem me informo muito, para falar a verdade, sobre isso. Mas enfim, não dá para deixar o áudio muito alto aqui, uma porque vai me atrapalhar mesmo, e outra que vai... Assim, o Facebook e o YouTube me criam problemas depois, né? Eles enchem o saco por causa disso. Então, essa é uma aula de inglês, é uma aula introdutória, só para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, as pessoas... Olá, Regiane, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Às vezes eu consigo ver aqui, né? Eu sempre vejo, mas nem sempre consigo ler o nome da pessoa.
Mas enfim, seja bem-vindo. Olha só, eu vou falar um pouquinho. Isso aqui é o meu script de aulas, isso que eu vou passar para vocês. Não dá para passar aqui no Instagram, porque não dá para trazer imagem, né? Eu estou olhando isso aqui no meu computador. Mesmo assim, vendo pelo computador, eu não consigo passar coisa alguma para o Instagram na live, né? Fica um negócio bem ruim aqui, a gente fica meio perdido. Tô vendo que tem seguidora nova aqui no Instagram, que legal. Inácia Ribeiro, legal, Inácia Ribeiro, seja bem-vinda. Bom, isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas enfim. Vamos lá, então eu quero falar para vocês, olha só, um pouquinho aqui sobre como é que funciona a aula de conversação, tá? Então a aula de inglês é de conversação, para você que já fala inglês, já conhece, já é básico, você já fez o iniciante, né, o beginner, ou o intermediário, ou até às vezes já fez o avançado, mas você não consegue falar, né? Às vezes até na gramática assim, você domina mais do que eu não tenho crise com isso não, tá? Mas assim, na pronúncia, na fala, na conversação, fica travado, né? A gente tem essa dificuldade, não é só com você não, é comigo também, é com todo mundo. É que, como eu estou nisso há muito tempo, né? Então eu acabo sendo ficando um pouco mais à vontade, né? E assim, eu comentei que tive umas experiências, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tive umas experiências pelo mundo afora, então a gente tem que, você está na Inglaterra, por exemplo, você não tem outra coisa a fazer, você vai falar inglês. E você vai ter que entender inglês. E assim, quando você está assim, em Londres, por exemplo, que é uma cidade muito grande, imagina São Paulo. Só que você imagina São Paulo mais maluca ainda, porque é uma cidade que tem pedágio urbano, não existem tantos carros dentro da cidade, do centro, sabe, de Londres. Todo mundo, assim, não todo mundo, mas muita gente tem carro. Mas nem todo mundo quer ter carro também não, tá? Porque não é bem assim. A gente às vezes tem uma impressão meio doida do mundo europeu. A gente acha que todo mundo tem carro, que todo mundo é rico. Não é bem assim não. E o centro da cidade de Londres não é tão cheio de carros como é aqui em São Paulo, por exemplo, aqui em Campinas, né? Para quem não sabe, eu moro em Campinas. Por quê? Porque tem pedágio urbano. Com isso eles conseguiram despoluir a cidade, ou pelo menos reduzir muito a poluição. E o rio Tâmisa, né? Só para falar disso, o Thames River, também ele hoje em dia é navegável, né? Então as pessoas fazem regatas, né? O que são regatas? São umas competições de uns barquinhos lá e tal, né? De remo, né? Umas coisas assim. Então é possível isso. Eles organizam as competições e tal. Eu já vi eles treinando lá. A competição em si eu nunca vi, né? Mas assim, eles treinando ali, passando com os barquinhos lá, é muito interessante. E outras navegações, outros barcos, né, que passam por ali. Também é muito interessante a gente ver um rio daquele tamanho, numa cidade daquele tamanho, com essas atividades, né? Então deu uma caminhadinha ali nas margens, né? Todos os lugares que a gente pode andar, porque, enfim, dá pra ir, né? Então esse curso que eu estou te falando vai sair na plataforma Hotmart, e ele é para pessoas que já falam inglês. Então, é um curso de conversação de inglês, tá? Para você destravar a sua fala, para você pegar aquilo que você já sabe e colocar em palavras de maneira bastante clara, ou mais clara possível, para que a outra pessoa entenda. Então, dizendo uma coisa muito importante, a gente que é brasileiro, a gente tem um forte sotaque brasileiro, né? Às vezes, olha só, eu caí nisso. A gente tenta imitar um sotaque britânico, no meu caso, o sotaque é britânico. Ou estadunidense. O que é isso? É lá da América do Norte, dos Estados Unidos, tá? Aí você pode falar, não, é sotaque americano. Bom, por que americano? Americano é você que nasceu no Brasil. Por que eles têm que ser americano e você não? Né? Então, é uma coisa de gentílico, é uma coisa meio política mesmo, é uma briguinha, uma birrinha que eu tenho aí. Mas, enfim. Então a gente tem um forte sotaque. Quando você vai conversar com um indiano, por exemplo, você percebe que ele fala quase no idioma deles. Você tem que quase falar hindi, né, que é o idioma deles. Ele tem um monte de idiomas lá. Mas esse é muito importante, né, que eles falam. Então você tem que quase falar o idioma deles para entender o inglês deles, sabe? É um negócio complicado. Aos poucos você vai entendendo também, vai captando isso, né? Então, olha, a pronúncia dos indianos, o jeito deles falarem é muito parecido com o nosso. O idioma é completamente outro, mas o jeito de falar é bem parecido com o nosso. É muito diferente dos argentinos, daqui do sul, né? Eles têm uma pronúncia muito diferente do português.
é outro idioma mesmo, falam espanhol. Mas se você falar espanhol no México, é uma coisa. Se você falar espanhol na Argentina, meu, você vai sofrer pra caramba, porque lá é realmente diferente. A Rússia também, a pronúncia deles é do jeito que a gente fala. Então, quando você vai falar inglês com um russo, você pensa que você está falando inglês com um brasileiro, porque a pronúncia é muito parecida, sabe? É igual, é muito, muito parecida mesmo. Claro que às vezes dá uma puxadinha de sotaque, mas quem tem um sotaque mais forte, né? Igual o indiano tem um sotaque mais forte. Mas também, conforme o indiano vai aprendendo cada vez mais, ele vai também falando o inglês de uma forma bem parecida com a do brasileiro. Eu encontrava pessoas, né, e assim, especialmente em Londres, né, a gente vai encontrando as pessoas e isso vai puxando assunto com um, com o outro, no metrô, no ônibus, na rua, enfim, vai tentando conversar, né. E aí, às vezes eu achava que estava falando com um brasileiro, e várias vezes eu cheguei e falei, nossa, mas você é brasileiro? E a pessoa falava, não, eu sou indiano. Eu falei, pô, como assim indiano? Eu faltava conversar em português com a pessoa, né? Porque o sotaque era muito, muito parecido, um jeito muito claro assim, de falar, sabe? O britânico, o londrino, né, aquele que nasce em Londres, tem alguns sotaques lá, né? Então, em algum momento a gente vai falar sobre isso, tal, não vou detalhar muito não. Mas, até porque para imitar o sotaque é meio complicado. Mas, assim, conforme você vai indo para o norte, vai para País de Gales, Irlanda, Escócia, assim, você vai sentindo que o frio vai aumentando também e você vai sentindo a dificuldade de você entender o pessoal falando. Claro que sempre tem uns que falam de maneira mais clara e tal, mas sempre vai ter gente que vai... Tudo bom, Michael? Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Enfim, sempre vai ter gente com quem você vai falar de uma maneira mais fácil, mais clara, mas você vai perceber que tem gente ali que com sotaques, os escoceses têm um sotaque complicado, né? Eu conheci escoceses que moravam em Londres, mas eles já estavam mais habituados com o jeito de falar, né? Agora eu falei com um galês, por exemplo, do norte, bem do norte, eu nunca vou lembrar os nomes da cidade. Ele era bem do norte, na verdade eu não falei, né? Ele falou. E tinha um outro amigo junto, né? Um galês também, mas ele era do sul, né? De Cardiff. Cardiff é a capital do país de Gales, ou Wales, como eles chamam, terra da princesa Diana Spencer, que foi casada, né, com o Príncipe Charles da Inglaterra, né, filho da rainha Elizabeth, que está viva, né, até hoje. E isso foi lá pelos idos de 1980, né, então ela morreu num acidente muito grave, um acidente de carro, né, e o casamento já tinha se desfeito, enfim, mas eu fui lá, Cardiff, fiquei hospedado lá durante algum tempo, na casa de um casal que se chama Giles e Cristina. Cristina assim mesmo, português, tá? Ela é portuguesa mesmo. Então sempre vou mandar um abraço carinhoso para esses dois aí que me receberam na casa deles, foi bem legal. E o Giles é galês, né? De lá de Cardiff. Como é que fala a pessoa que nasceu na cidade, o gentílico que fala, né? Campinas é campineiro, né? Mas e aí, quem nasceu em Cardiff é o quê? Cadifeiro? Não, não é, não é isso não. Mas enfim, então, para o curso de conversação, estamos falando de conversação, a base é a mesma para o curso de iniciante. Então, se você é iniciante, você não fala inglês, a base desse curso, isso que eu vou te apresentar, é a mesma, tá? Claro que quem está iniciando, né? A gente vai ter que começar do começo, passar as pronúncias, passar os tempos verbais, mas isso aí, não, assim, de repente a gente fala o tempo verbal, não sei o que, parece que está pesando, aquela coisa da gramática pesada, né? Não, a gente precisa aprender gramática, não tem como. Você não tem como não diferir passado de presente, enfim. Mas a gente vai aprender de uma forma bem suave, bem leve, que é para a pessoa não ficar se matando de escrever também, né? Porque a gente mais fala. E aí tem uma metodologia bem simples, que até vai quebrar um pouquinho essa sua vergonha, se você tiver, de falar assim para a câmera. Na verdade, você vai falar para a câmera só para você mesmo. Então, olha só, eu vou te apresentar agora alguns detalhes. O primeiro mês de aula e as últimas aulas. Então, olha só, a primeira aula eu vou fazer uma entrevista com os alunos, eu estou lendo isso ali, tá? Vou fazer uma entrevista com os alunos, com o aluno, né? Para ver, deixar ele falar, deixar ele tentar se comunicar da maneira que ele conseguir e tal, para eu captar
como que eu vou direcionar essa aula? Essa é uma aula particular, ou pode ser em 2 ou 3 pessoas, tá? E depende um pouquinho de algumas coisas aí. Então eu vou corrigir apenas alguns erros de gramática, uma pronúncia, mas eu vou deixar essa pessoa falar espontaneamente. Por quê? Porque eu preciso dela se manifestando espontaneamente mesmo, porque eu quero entender até que ponto ela sabe. Às vezes a pessoa, né, eu gosto disso no começo, ela até sabe mais do que eu, mas ela, né, enfim, sabe mais do que eu, mas ela não consegue conversar. Eu comecei às 15h35, olha a dificuldade imensa de segurar o tempo aqui, né, de fala. Então, procurar interromper o mínimo possível para não quebrar a linha do raciocínio, né, desse aluno, e a pessoa de repente vai se inibir. Não, a ideia não é essa, não é inibir não. A segunda aula, então vou pedir que o aluno escreva um texto, olha só, um texto curto. Isso aqui, olha, já estou dando a dica para você. Um texto curto, que ele mesmo, de autoria dele, né? E grave. Hoje em dia todo celular grava. Antigamente eu levava minha câmera filmadora e gravava o aluno e mostrava para ele e tal, né? Ou para ela, né? Então ele vai gravar ele mesmo falando o texto que ele leu, que ele escreveu. Se vai errar na gramática, essa coisa não importa. É importante que ele vai ler aquilo ali que ele escreveu. E vai ler uma quantidade de vezes, tá? E ele vai ler uma vez e vai ver o resultado da gravação. Aí ele vai ler mais uma vez, gravando, né? E vai ver o resultado da gravação. Ele vai ver umas 3, 4, 5, 6, 8, 10 vezes e vai perceber no tanto que ele gagueja, os lugares onde ele gagueja, e que a cada vez que ele gagueja, ele acerta aquela pronúncia na próxima vez. E aí chega uma hora que ele começa a falar com fluência. Esse é o meu objetivo. Que o aluno, se souber 2.000 palavras, vamos trabalhar a fluência. Ele vai falar 2.000 palavras com fluência, não vai ficar gaguejando. É claro que quem conhece um pouco pode ser que gagueja. A gente conhece um pouco mais, a gente gagueja, você imagina, né? Então, sem tanta exigência, é uma coisa bem natural, tá? Então, na segunda aula, eu vou pedir que o aluno escreva um texto, né? Ele mesmo vai gravar, vai escrever, vai gravar a sua própria voz lendo o texto, vai gravar em vídeo mesmo. Isso ele vai fazer algumas vezes, até que decore o texto curto, né? Então ele vai decorar isso aí para ele falar com naturalidade. Então, pedir que ele invente uma história e conte para si mesmo, né? Gravando a sua própria voz. Então o aluno vai ter que ouvir isso uma quantidade de vezes, e com isso ele vai parando de gaguejar, ele vai lembrando daquilo que ele escreveu e tal. Terceira aula, o aluno vai ter que reescrever o texto que ele mesmo criou, né, na aula anterior, e com isso ele vai aumentando a quantidade de detalhes. Olha só, o pulo do gato, eu estou te dando o pulo do gato. Então antes mesmo de começar o curso você já sabe o que vai fazer. E aí, uma vez que a história é dele mesmo, ele próprio criou, ele naturalmente vai ter facilidade para lembrar. É alguma história dele, de casa, assim, sabe? Levantei e, sei lá, fui tomar banho, escovi os dentes e tal coisa, e fui tomar café. Pronto, uma coisa muito simples, muito curtinha, sem muito detalhe, né? E aí a pessoa vai decorar, vai falar para a câmera, e é assim que vai ser. Então, na quarta aula ele vai apresentar as palavras novas, né? Eu vou apresentar palavras novas de coisas de dentro de casa. O que são coisas de dentro de casa? Panela, copo, xícara, garfo. Como é que se fala garfo? E se eu quiser passar por baixo da mesa? Né? O gato está passando por baixo da mesa. Como é que o gato está passando por baixo da mesa? Né? Você sabe mesa, table. Você sabe gato, cat. Você sabe passar, to pass, to go through, to under, to walk, to walk. Under não, pô. Under embaixo, né? Uma coisa que eu tenho que sempre enfatizar, minha pronúncia é britânica, então você nunca vai me ouvir falando I drive the car, torcendo o R desse jeito, igual o pessoal ali eu nunca lembro, de Piracicaba, né? Não, na Inglaterra você não vê isso, no Reino Unido, né? Você não vê isso. I drive the car, não é car, você não pronuncia, é igual no Brasil, você não pronuncia o R no final. Por exemplo, se eu disser eu vou andar até a escola, eu vou andar até a escola. Você não fala eu vou andar, aqui no Sudeste, né? A gente fala assim, eu vou andar até a escola, eu vou andar até a escola, para quem é mais pro centro, pro norte, né? Ou andar. No Sul não se fala assim, né? Mas tem umas vibrações assim no sotaque.
Enfim, na Inglaterra é assim também, não se pronuncia o R desse jeito não. Então vou apresentar novas palavras de dentro de casa, do carro. Como é que se fala a trocar a marcha do carro? Você sabe? Não sabe, né? Coisas do quintal, né? Então eu pedi para o aluno decorar essas palavras e inserir essas palavras na sua história, na história que ele inventou. E aí ele vai gravar de novo e vai repetir mais uma vez, a gente vai ficando fazendo isso, né? Então à medida que ele grava e reescreve o texto, ele vai criando o seu próprio texto, você percebe quando ele vai criando o seu próprio método. Então você percebe que a metodologia é bastante simples, mas ela é bem elaborada ao mesmo tempo, porque eu preciso ir cuidando, né, corrigindo e tal. E o foco, o interesse qual que é? É conversação, que a pessoa consiga conversar. Cursos de 3 meses a 6 meses, tá? Então ele vai gravando novamente, inserindo novos detalhes e vai memorizando. Se você memoriza, você fala nas suas próprias palavras, do seu próprio jeito, quando você tem que conversar com alguém, naturalmente você fala. É simples assim, você simplesmente fala. E de repente você fala, pô, será que eu falei certo? Você já falou, já foi, né? Se errou alguma coisa, não tem problema, mas você já falou. E isso é muito importante, né? E é isso. Então, olha só, eu vou aqui vou dar um pulinho, porque eu disse que 30 minutos, meus 30 minutos já estão batendo no limite ali. Deixa eu adiantar aqui que eu vou colocar na 17ª aula. Não, não é 17ª aula. Peraí, deixa eu me achar aqui. Então, essa é a 15ª aula. Essa não é a última, tá? Esse método aqui eu preparei para 6 meses. Então tem mais aulas do que isso aqui. Então, por exemplo, eu vou te passar maneiras de falar obrigado. Obrigado em inglês. Então, you look great as always. You look great as always. You look great. Look, olhar, né? Seu visual, você parece. Sua boa aparência. Agora me compliquei aqui para traduzir. Mas você sempre tem boa aparência, você sempre parece bem, né? Sempre é bonito, né? Tem um visual bonito. E a pessoa agradece. Thank you. Thank you. Coloca a língua entre os dentes, né? Thank you. Pronuncia uma coisa mais ou menos como um F, né? Uma coisa meio F, meio S, assim. Thank you so much. So much. Bom, aqui é só por enquanto o thank you. Thank you. Here's the task as I promised you, Bob. Here's the task I promised you, Bob. Here is, aqui está. Here is the task, tarefa, né? Here's the task I promised you. I promised, eu prometi. Então aqui está a tarefa ou alguma outra coisa que eu te prometi, Bob. E o Bob responde, thank you so much. So much. So much. Soy. Essa pronúncia eu aprendi também com londrinos. Normalmente a gente fala so much, tá errado? Bom, não vou dizer que tá errado, é uma coisa de sotaque, tá? Thank you so much. É uma maneira informal e realista, né, de falar, de estar agradecendo a pessoa. That's amazing. Thank you very much. That's amazing. Amazing é alguma coisa que maravilhosa. Olha, vou até te dizer uma coisa. That's amazing. That's amazing. Então, o que é isso, né? That's. A gente costuma usar that's amazing. Tá errado? Não tá errado. É só uma maneira de falar. Às vezes você vai falar de um jeito e às vezes você vai falar de outro jeito. Então, quando a gente não sabe, a gente esquece. Eu sei o que significa that's amazing, mas se eu for falar isso em português, como é que é mesmo? Bom, eu estou aqui na frente do computador, Google Tradutor, uma dica importantíssima, Google Tradutor, ele até fala, ó. That's amazing. Ouviu? That's amazing. That's amazing. Em português? Isso é incrível. Ah, que legal. Isso é incrível. Isso é incrível. Uma vozinha meio enjoada, né? Isso é incrível. That's amazing. Muito bem, isso é incrível. Pô, que legal. Então, that's amazing. Thank you so much. Or thank you very much. Então, aqui, agradecendo por alguma coisa, né? Uma pessoa fez alguma coisa, algum favor lá e tal, então o outro agradece. Só uma forma um pouco mais formal e cortês, né? Tem uma cortesia aí. Uma coisa de cortesia, né? De corte.
Thank you, I owe you one. Thank you, I owe you one. Essa é... Olha, eu vou deixar essas coisas escritas aqui embaixo depois. Ah, Denis, boa tarde, Denis, seja bem-vindo. Estou quase acabando aqui a minha primeira aulinha de inglês aqui no Instagram. Essa aulinha vai também pro Facebook e pro YouTube. Então, thank you, I owe you one. I owe you one. I owe you one. É esquisito, né, falar em português assim. Então, thank you so much, muito obrigado. Eu te devo uma. I owe you one. Te devo uma, né? Te devo alguma coisa, enfim. Thank you so much, I really owe you one. Então a gente sempre agradece a pessoa e a gente diz, né? Te devo alguma coisa. Essa coisa do obrigado. Eu sou obrigado a te pagar o favor que você me fez. E aí a pessoa diz, de nada. Desobriga aquela pessoa de pagar. Isso estamos falando em português. E a gente mudou muito, né? A gente diz, imagina, obrigado eu, né? Quer dizer, já deu uma desviada fenomenal aí no sentido da... Não, e por que mulher fala obrigada? Porque eu sou obrigada a te pagar o favor que você me fez. Então, é por isso que tem essa diferença, tá? Senão todo mundo fala dizer obrigado só e pronto, tá resolvido o problema. Tá errado? Não tá errado, mas tem a etimologia, a história, não é bem a etimologia, mas enfim, é a história aí da formação, né? Many thanks for your attention, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, eu adoro isso. Many thanks for your attention, ladies and gentlemen. Ladies, no Reino Unido você vai encontrar ladies. Na América do Norte você vai encontrar ladies, pronunciado como um R parece, né? Ladies, bom, então são diferenças de sotaques, tá? Então, many thanks, muito obrigado, mas many, dá a impressão que muitos obrigados, né? Pelo menos se você for traduzir literalmente, fica bem esquisito. Many thanks for your attention, ladies and gentlemen. Digo isso pra vocês, ainda não acabou a aula, mas já está acabando daqui a pouquinho. I've done what you asked. Essa é uma outra característica de sotaque britânico. I've done what you asked. What? Esse what é o what. What time is it? What time is it? Bom, nesse caso tem um T aí junto, né? Mas, por exemplo, eu poderia perguntar aqui, sei lá, tem um tipo de óculos ali que eu quero. What kind of glass? What kind of glass? What kind of glass? Então a pessoa não vai perguntar what kind of, ele vai perguntar what kind. Então ele suprir os T's, né? Isso em outro momento a gente vai falar, agora não dá tempo. Many thanks for your attention, ladies and gentlemen. O gentleman, eles engolem mesmo assim, sabe? Por isso que eu falo que a pronúncia dos russos e dos indianos é parecida com a nossa, porque eles pronunciam as palavras. I've done what you asked. Foi isso que eu falei aqui. I've done what you asked. Thanks a million. Eu fiz o que você pediu. Né? Essa é a tradução desse negócio aqui, dessa frase aqui. E o outro diz thanks a million. A million. 1 milhão de obrigados, né? Uma coisa parecida com isso. É uma coisa bem informal, né? Thanks a lot. Muito obrigado. É uma maneira sarcástica, né? Então, olha só. Honey, I did the dishes. E Honey responde, wow, thanks a lot. Honey, I did the dishes. Então, Honey, Mel, né? Mel, é uma mulher que chama Mel? Não, é um jeito carinhoso que o marido, o namorado, enfim, vai chamar a sua esposa, sua namorada, né? Enfim. E I did the dishes. I did the dishes. Isso é o quê? Quer dizer que ele fez os pratos? Não, ele não fez os pratos, ele lavou a louça. A ideia é essa. Eu lavei a louça, I did the dishes. E ela responde, wow, thanks a lot. Então é uma maneira sarcástica, né? That's a bunch. That's a bunch. Muitíssimo obrigado, né? Um exagero aí, né? Uma maneira também sarcástica, né? Exagerada de falar, num tom de brincadeira. Thanks a bunch. Thanks a bunch for a beautiful Christmas card. Thanks a bunch for that beautiful Christmas card.
É isso. Bom, vamos lá. Então, muitíssimo obrigado pelo belíssimo cartão de Natal, for the beautiful Christmas card. Thanks for nothing. Obrigado por nada, né? Uma maneira sarcástica, uma maneira brincalhona de falar com os amigos. Então as pessoas estão reunidas ali, né? Uma situação qualquer aí que a gente está com os amigos. E aí o pessoal se despede, ou a gente despede as pessoas, né? Tá todo mundo em casa e já está na hora de dormir, né? Está na hora de fazer outras coisas aí, eu vou ocupar com outra coisa, enfim. Goodbye friends, and thanks for nothing. Goodbye friends, and thanks for nothing. Obrigado, meus amigos, e obrigado por nada, né? Tchau, né, meus amigos, e obrigado por nada. Uma maneira, não parece ter muito sentido isso, né? You rock. Você arrasou. You rock. Você subiu lá para cantar no karaokê, cantou bem pra caramba, e a pessoa fala you rock. Ou seja, você arrasou, você cantou bem pra caramba, né? O Dennis canta bem pra caramba, olha, de vez em quando ele posta aqui umas coisas. Congratulations, Bob, you rock. Parabéns, né, Bob, você arrasou. I appreciate your help. I appreciate your help. Eu aprecio a sua ajuda, né? I appreciate your help. We really appreciate your help with these difficult tasks. With these difficult tasks. Tá no singular aqui, né? Appreciate your help. Eu aprecio, né? Eu apreciei sua ajuda, né? É uma maneira que a gente não vou lembrar agora, uma maneira de isso em português, uma tradução, eu aprecio. Pode ser que alguém fale assim, mas é difícil, né? De qualquer forma, são maneiras diferentes de se dizer obrigado. Isso estamos falando de inglês, estamos falando de Inglaterra. I'm thankful. Sou grato. Sou cheio de gratidão, né? Uma coisa mais ou menos assim. I'm thankful. Full, cheio, né? Repleto. Chegando mensagem aqui. Anseio, dádiva, né? I'm very thankful for the opportunity. Então tem esse anseio, tô muito grato, né? Tem essa coisa por essa dádiva, né? Muito bem. I'm grateful. I'm grateful. Eu sou grato, né? Tá cheio de gratidão também, né? Pelo auxílio, ajuda. I'm grateful for your help. I'm grateful to you for your help. I'm grateful to you. Eu te agradeço muito, né? Com ênfase aí, pela sua ajuda. Muito bem. Então vamos terminando aqui, porque já são 16 horas e 8 minutos. Então eu rompi a casa dos 30 minutos de novo, né? Quer dizer, fico falando aqui, não paro de falar mais. Parei de tocar a musiquinha aqui do Elton John. Eu até ia, olha só, passar a letra do Elton John e fazendo uma tradução e tal, né? Só que inviável, né? Vai ter muito tempo. Então a aula de conversação depende do plano que você vai querer fechar, tá? De 1 hora a 2 horas. E se tiver mais gente na mesma sala e tal, e a gente vai conversando, então facilmente a gente passa de 1 hora, tá? Porque os assuntos, umas pessoas demoram um pouquinho mais para criar, outras menos, enfim. E as aulas para iniciante também, mas então eu estou dando foco nas aulas de conversação. Se você é iniciante também, entra em contato e fala comigo. Onde é que vai encontrar isso? Ainda futuramente, tá? Na plataforma Hotmart, que esse curso vai ser oferecido lá. E por enquanto não, ainda estou preparando ele. Se você quiser as aulas de conversação, como já tem gente que está fazendo, essas aulas estão sendo à noite, até por isso até que o pessoal está percebendo que eu não estou pedalando aí. Quem não sabe, eu pedalo com os grupos, né? Por causa das aulas, né? Tem algumas aulas aí já. E, enfim, a coisa está acontecendo. Quanto custa isso? Custa R$120 por mês e a gente vai ter isso, né? Aulas que são 2 horas por semana, tá? Aí você pode fazer essas 2 horas, 1 hora em dias diferentes ou as 2 horas na sequência. Depende um pouco de como tiver a minha agenda e tal, a gente consegue fazer essa flexibilização. E aí, então, basicamente é isso. Então vem aprender inglês com sotaque britânico, com sotaque do Elton John, que acabou de cantar ali, beleza? Muito obrigado para você que assistiu essa live, que começou e terminou, ou para que começou pelo meio aí e tal, e depois veio acompanhando. Então, foi isso, uma introduçãozinha do curso.
Depois a gente vai ter outras aulas que eu vou passar. Tem, assim, só para comentar, no YouTube, eu criei tanto canal de YouTube e eu não estou encontrando a senha para entrar nesse canal. Eu não estou conseguindo entrar nesse canal que chama Inglês com Braga. Procura lá, Inglês com Braga, no YouTube, você vai encontrar. Tem lá 40, se não me engano, 43 vídeos com aulas introdutórias e tal. De um total de 69, né? O Carolino acabou de entrar, seja bem-vindo, Carolino. Tô finalizando aqui, mas então isso aqui era para falar do nosso curso de inglês, conversação, né, de inglês, e assim, vai estar na plataforma Hotmart. Então eu estava falando que no canal Inglês com Braga no YouTube, a gente encontra isso aí lá. Tá faltando completar, são 69 aulas e tem, se não me engano, 43. Eu estou com dificuldade para entrar nesse canal para complementar essas aulas, né? Para terminar. Mas se não, eu crio outro, eu crio aqui no Instagram, enfim, isso é de menos, né? A gente consegue criar. E aí você vai acompanhar. Essas aulas são gratuitas, tá? Essas que estão lá. E é isso. Thanks a lot. Thanks a lot for all of you, gentlemen and ladies, who stayed with me until this very moment and stayed, well, listening to my words about English course conversations. Então, muito obrigado. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a million. Goodbye. Como é que desliga isso aqui mesmo? Peraí, vamos lá. Final.